Paz do Senhor Jesus, amados e amadas, tudo bem com vocês? Glórias a Deus, é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Eu estive um pouco distante esses tempos agora do YouTube e fazendo a obra de Deus também, de uma outra forma, na igreja local. E o Senhor Deus é fiel, tem estado conosco. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo. Desde já eu quero convidar você para curtir, compartilhar, comentar. Receba essa palavra de Deus neste momento para o seu coração, a sua vida, no nome de Jesus. E eu quero ler com os irmãos aqui, livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. A palavra de Deus aqui fala sobre o perdão de Deus para o ser humano, o perdão de Deus para os pecadores, o perdão de Deus para os pecados. Por que Deus perdoa os nossos pecados? E que pecados nós queremos que o Senhor perdoe? Eles são grandes, eles são pequenos? Eu já vi pessoas dizer por aí que diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão, todos são pecados. Realmente, mas diante de Deus existe uma diferenciação de pecados. Existem pecados comuns, naturais, e existem pecados de morte, pecados escabrosos, pecados terríveis, e que a palavra de Deus diz aqui que eles podem estar de quaisquer formas, mas diante do sangue de Jesus eles são perdoados, são anulados, são desfeitos. E aqui diz a palavra do Senhor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus. Aqui é um convite de Deus para o ser humano, para as suas criaturas, para se voltar para Deus, para buscar do Senhor o perdão, a misericórdia, a bondade, para ser salvo, para ser regenerado. Olhando para o sacrifício de Cristo Jesus nessa terra, aqueles que não entendem o porquê que ele veio, podem dizer assim: por que Deus tirou um ser de luz do céu e fez nessa terra homem para ser chicoteado, pisado, maltratado, morrer uma morte de cruz e aí ser zombado e até hoje não ser aceito? A Bíblia diz que Deus olhou lá dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer. Viu todos os pecadores indo e voltando nessa terra e achando que tinha razão. Achando que tinham razão de estar vivo, de estar entrando e saindo em qualquer lugar. Mas o Senhor Deus olhou para a terra e disse assim: não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. E todos estão carecendo da ajuda de Deus, das dádivas de Deus. E foi para isso que Jesus veio, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus fez o homem para que o homem pudesse estar apto a estar com ele, a se apresentar a ele e a conhecê-lo. Mas quando o homem tomou o seu próprio desejo de caminhar, a sua própria escolha em direção oposta, o homem se desviou dos planos de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para sofrer daquela forma que nós hoje sabemos, só um pouquinho do que diz a palavra de Deus, porque nem tudo está escrito do sofrimento de Cristo dentro da palavra. Tem coisas que não foram nem escritas. E o pouco que foi escrito de Jesus, do seu sofrimento, da sua dor, deixa muita gente estarrecida. Quantas vezes eu chorei assistindo aqueles vídeos, aqueles filmes da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus,
E eu me colocando como pecadora, e eu me redimindo ali da minha culpa e dizendo, ele morreu por mim, ele se entregou por mim, eu sou culpada desse sofrimento em boa parte do sofrimento de Cristo. Todos nós somos culpados, porque não há nenhum justo sequer. Se Deus olhou na terra, olhou com seus olhares eternos, porque Deus vê a terra com seus 7 olhos. E Deus olhou para a terra e vê a terra de uma maneira clara, de uma maneira transparente. E Deus olha e não vê ninguém justo. E Deus vai dizer assim, é necessário eu enviar alguém para morrer e resgatar os pecadores. E aqui no versículo 1, versículo 18 de Isaías, há um convite de Deus para o povo, para a igreja, para os que aceitam a Jesus, para os que creem na morte dele como Redentor, como Salvador. Há um convite que diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Isso acontece por causa da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, ele verteu o seu sangue, ele derramou o seu sangue, e o sangue de Cristo Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Ninguém nunca viu na história, ninguém nunca viu na prática humana sangue limpar. Sangue não limpa nada. Se um sangue cair no tecido branco, ele vai criar uma nódoa. E há tecidos que nem com água sanitária sai aquela nódoa. Porque o sangue não limpa nada. O sangue ele suja. Agora há uma diferença com o sangue de Jesus. Que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus purifica, limpa e purifica o homem de todas as suas manchas, de todos os seus pecados. E a palavra diz aqui, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Sangue nenhum limpa nada para deixar branco como a neve, a não ser o sangue de Jesus. E é por isso que isso me chamou a atenção e me chama a atenção quando eu leio essa palavra e eu observo que o sangue de Jesus tem um poder de clarear, tem um poder de limpar, de tornar branco, de tornar luz, de tornar claro. E ainda que os pecados manchem a vida do ser humano, a alma desse ser, e deixa esse ser em negritude, em densas trevas, em escuridão, a palavra diz que esses pecados remidos, lavados no sangue de Jesus, eles se tornarão branco como a lã, alvo mais que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então aí está o poder do sangue de Jesus. Tem pecados simples, mas tem pecados tenebrosos. Tem pecados que ninguém pode mensurar o tamanho e a causa deles, e o dano que eles trazem, e o estrago que eles fazem, e a maldição que traz à vida das pessoas. Tem pecados terríveis, irmãos. Não pode se nivelar qualquer pecado com um pecadinho, não existe isso. Existem pecados todos numa classe geral diante do Senhor, é pecado, mas existem pecados de morte. Existe pecado de maldição, e de queda, de estrago. Existem pecados que se a pessoa não se lançar nos pés de Cristo Jesus, nunca será purificada. E a palavra diz que esse pecado pode ser como escarlata ou como carmesim. Eles serão branqueados pela ação do poder que há no sangue de Jesus. Eu não sei quais os pecados que você já praticou aí. Eu não sei se você já confessou a Jesus esses pecados, ou se você ainda vem levando eles à frente, a cada dia na sua vida, praticando eles, renovando eles na sua vida dia após dia. Porque os pecados ele tem que ser lançado nos pés de Jesus, porque Jesus perdoa quando alguém se arrepende, confessa e deixa. Tem pecados que nunca saem do ser humano,
porque ele nunca se arrependeu, ele nunca os confessou e nunca os deixou. Tem pecados que o ser humano vive praticando a vida toda, porque ele não quer abrir mão daquele pecado. Porque ele acha que aquele pecado vai viabilizar ele para uma outra forma, vai abrir vertente para outras coisas na vida dele, ele não pode abrir mão daquele pecado. E ele continua levando esse pecado como fardo nas suas costas todos os dias, porque ele não quer abrir mão daquela portinha, daquele pecado. E vai estar gritando diante de Deus esse pecado até o dia final. Agora, se a pessoa se arrepender, abrir mão dessa prática, eles serão cancelados pelo poder do sangue de Jesus. Eles podem ser branco, preto, de qualquer natureza. Branco sei que não são, né? Mas eles podem ser vermelhos, pretos, cinza, verde, qualquer cor. A palavra figura aqui, eles poderão ser como a escarlata, que é preto. Eles poderão ser vermelho, como o carmesim, mas eles se tornarão brancos como a neve, ou se tornarão brancos como a lã, porque o sangue de Jesus perdoa o ser humano de todos os pecados. E aí é quando a gente olha assim e vê que Jesus perdoa um traficante de droga que já matou 30, 40 pessoas. Que Jesus perdoa uma pessoa que tira a vida de um inocente. Que Jesus perdoa a pessoa que foi levado a fazer um grande mal, a cometer danos, né, à sociedade. O Senhor Jesus perdoa quando essa pessoa se humilha, se arrepende e abandona essa prática. Eu já vi pessoas vir para a igreja sendo levado por outras pessoas e ao mesmo tempo elas queriam sair dali libertas e elas entendiam que só Jesus poderia libertá-las, porque só o Senhor pode libertar. E essas pessoas chorar e dizer, eu quero que você me ajude porque eu cometi um pecado muito grave. Uma vez chegou um rapaz para mim que já tinha cometido 4 homicídios. E esse rapaz se reconciliou com Jesus e chorou muito. E ele pediu perdão com lágrima. E disse, eu quero que você me ajude. E aí, depois que eu vi aquela pessoa, ela dizia, eu não me sinto perdoada. Eu tirei 4 vidas. Eu ainda não me sinto perdoada. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos alguém como a nós mesmos, não somos capazes de fazer o dano a ninguém. De fazer o mal, de ocasionar o mal a ninguém. Porque nós amamos com o amor de Cristo. Mas quando nós entregamos a Deus a nossa vida, Jesus, ele apaga as nossas transgressões. É como diz a Bíblia, tem que nascer de novo. Nascer de novo é quando alguém abandona aquele estado velho, ele emerge na sua fé e ele nasce e se torna uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás e agora o que vai acontecer nele é novidade. É tudo novo. Mas se ele ficar ainda se lembrando do passado, querendo sonhar com as coisas lá do mundo, querendo deixar que aquilo ainda venha voltar de novo para a sua vida real, ele nunca será liberto. Ele fica entre a cruz e a espada, em cima do muro, e ele não quer abrir mão dos seus pecados e também não se sente perdoado. Porque a pessoa se sente perdoado quando a palavra diz assim, vinde pois e arrazoemos, encher o coração de fé, de alegria, de confiança, de razão. Vai haver uma razão pela qual Deus vai te ouvir, Deus vai te perdoar, ainda que esse pecado ele seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que eles sejam como carmesim, se tornarão branco como a lã. Deus perdoa todos os tipos de pecado, desde os mais simples até os mais graves, porque há pecados simples e há pecados graves, gravíssimos, mas o Senhor perdoa. Só tem um pecado que Jesus não perdoa, que está na Bíblia explícito, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa a pessoa atribuir as ações de Cristo Jesus ao demônio. É você atribuir as coisas de Deus ao Satanás.
Dizer que é Deus que está operando, é Deus que está fazendo. É o Satanás que está operando, o Satanás que está fazendo. Você está ali atribuindo as coisas de Deus aos demônios. E aí, esse pecado não tem perdão. Porque se o Espírito Santo estiver trabalhando, ele não erra. Se o Espírito Santo estiver operando em certa coisa, em certo lugar, ele não vai errar. Ele sempre fará a obra perfeita. Então, essa palavra é para a gente analisar. Será que nós temos os nossos pecados perdoados? Como está a sua vida com Deus hoje? Você se sente perdoado ou perdoada? Você acha que o Senhor te perdoou? Você sente a paz? Você sente uma leveza na sua alma? Ou você sente ainda algo te puxando para trás? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, vinde e arrazoemos. É um convite para se alegrar. Porque há libertação no poder do nome de Jesus. Há liberdade no poder do sangue de Jesus. E quando há liberdade, pelo poder do sangue de Jesus, o Senhor já perdoou, já purificou, já lançou por terra, já deu a vitória, no nome de Jesus. A pessoa não pode viver tanto tempo na igreja, fazendo a obra de Deus até no meio do povo de Deus, mas não se achando perdoado. Isso não pode acontecer. As pessoas, elas têm que aceitar o perdão de Deus, crer no perdão de Deus. Foi difícil chegar até aqui na sua vida? Foi. Mas o Senhor te recebe. E se você abandonou, já ficou para trás. E se você deixou de lado, o Senhor te deu a vitória. Caminhe em frente. Vá à frente. Esqueça o passado. Tem um ditado popular que diz assim, quem vive de passado é museu. Porque tem pessoas que não esquecem o passado. Fica sempre remoendo. Remoendo, trazendo à tona o que já foi para cá, para a existência. Não. Quando Deus perdoa, o que já era aqui, já ficou para trás. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para receber o perdão de Deus, realmente tem que deixar as coisas velhas passarem. É por isso que nasce um novo ser, uma nova alma, um novo indivíduo diante do Senhor. É porque essa pessoa se regenerou pela sua fé em Cristo Jesus, pela sua crença, pela sua atitude, pela sua posição de abandonar o mundo, de abandonar o eu, de abandonar tudo que não presta e colocar o coração diante do Senhor para receber. Um coração doador e um coração ali como depósito para receber as bênçãos de Deus. Deus quer abençoar a nossa vida, mas o nosso coração tem que estar voltado a Deus, como um depósito, um vaso novo, diante do Senhor. Aí você cresce, aí você abandona, aí tudo sai, aí toda a carga cai por terra, todo o peso, já era. Por quê? Porque a liberalidade com Jesus, a liberdade. Jesus liberta e deixa a pessoa leve, e deixa a pessoa consciente, convicta de que o Senhor purifica, o Senhor tira a maldade, o Senhor lança por terra toda a cédula que era contra ti. Não deixa o inimigo ficar plantando coisinha na tua mente, porque o Senhor já rasgou a cédula que era contra ti. Aí o diabo vai colocar sempre uma sementezinha na tua mente como dúvida. Será que tu foi perdoado? Será que tu foi perdoada? Será que você recebeu o perdão? E aí você não vai se sentir apto para fazer nada para Deus com aquele sentimento de culpa, achando que ainda está fluindo o teu pecado diante do Senhor. Se você confessou, abandonou e deixou esse pecado para Deus, não existe mais. Não adianta o inimigo ficar puxando lá de trás para a tua mente. Repreenda no nome de Jesus. Eu sou liberto desse pecado. Eu sou liberta desse pecado. O Senhor já me perdoou. Eu sou uma nova criatura. Profetiza. Bate a poeira. Se levanta e diz assim: eu sou um novo ser, uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem. O Senhor me perdoou todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas. Porque diz a palavra, lançando sobre ele todas as suas iniquidades, as suas cargas, porque ele tem cuidado de vós. Lançar diante do Senhor é contar. Senhor, eu errei, eu falhei, eu fiz isso. É confessar. Com a nossa boca. Eu fui desse jeito, dessa forma, fiz dessa natureza. Eu quero que tu me perdoe, eu me arrependo.
Porque o arrependimento e a confissão traz a salvação, traz a transformação. Mas se alguém nunca se arrepender, ele nunca mudará. Tem pessoas que estão na igreja indo e voltando, entrando e saindo. Eles nunca se arrependeram. Eles continuam sendo aquelas pessoas do passado ainda. Do mesmo jeito. Não mudou o andar, não mudou o traço, não mudou o palavreado, não mudou a conduta, não mudou foi nada. Continua na mesmice. Por quê? Porque não abandonaram, não se arrependeram. É necessário que haja o arrependimento e a confissão, o abandono, para que a vida seja uma vida diferente, uma vida fortalecida, uma vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus tem poder de perdoar e de limpar os pecados. Não existe outro meio de a gente se sentir livre, liberto, se não for pelo sangue de Jesus, se não for por causa de Jesus, pela ação do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus. Então eu falo para você nessa tarde, se o inimigo estiver lutando contra ti, colocando maus pensamentos, colocando dúvida quanto ao teu passado, para você não se desprender dele, procure ler a Bíblia, procure ler a palavra de Deus, procure ler o livro de Isaías, procure ler os Salmos, procure ler Jeremias. Você será muito fortalecido na palavra do Senhor. Procure ler também os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai falar o porquê Jesus veio nessa terra e quais as suas ações neste mundo vil para perdoar os pecadores. E você vai aprender juntamente com aqueles que querem se fortalecer e crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus. Porque só se fortalece em Deus se lê a palavra. É necessário usar a prática de ler a Bíblia para se libertar do velho homem, do velho eu que está aí clamando na vida, clamando nos ouvidos, na mente, no pensamento, querendo arrastar ainda aquele passado podre. Jesus te resgatou. Você está no lugar certo. Continua, marcha em frente, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E não hesite de falar, eu recebi a minha libertação. Eu sou livre diante do Senhor Jesus. Eu sou livre, como fala aqui a palavra. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aí também não aceite nenhuma condenação sobre você. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É certo que vai gente chegar para te apontar o dedo. Tu tá hoje na igreja? Tu fez aquilo e aquilo, tu tá aí no meio dos crentes, diga, eu já fiz, você falou certo. Você usou o verbo certo, né? Eu já fiz, já pratiquei. Eu não estou fazendo. Eu não estou praticando. Olha como eu estou aqui. Eu estou vivenciando o novo de Deus. Eu quero sair dessa vida e eu já dei um tchau para esta vida. E eu quero caminhar em frente, marcando uma nova história. Crescendo na graça e no poder do sangue de Jesus. Porque só o sangue de Jesus perdoa os pecados. Desde os simples até os mais escabrosos. Só o poder do sangue de Jesus para nos purificar e nos abençoar. Eu desejo a bênção de Deus para você. Nessa tarde, no nome de Jesus. Que você seja abençoado aí, abençoada. Fortalecido, fortalecida. Pelo poder de Jesus, do sangue de Cristo Jesus. Na sua vida e no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Curta esse vídeo. Compartilhe. Dê um like. Coloque nos comentários aí. Comente. Peça oração. Coloque o seu nome. Envie para seus amigos. Vamos fazer essa obra de Deus juntos. Deus nos dará vitória no nome poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vocês aí no nome de Jesus. Fiquem na paz.